Olá a todos e todas que nos assistem nesse momento. Hoje vamos iniciar mais um episódio do EgressoCast Pós-Graduação, Filosofia UFRB. Hoje contando com a presença especialíssima do nosso egresso, duplamente egresso, né, Iago? Iago Itaparica foi nosso estudante da graduação, foi nosso estudante da pós também. E uma alegria te receber, Iago. Fico muito feliz por você ter aceitado aí o nosso convite. Seja muito bem-vindo. E eu já começo aqui fazendo a primeira pergunta para ti. Como é que você identifica a colaboração da filosofia na tua vida, pessoal, profissional, enfim? Bem, a filosofia da minha vida abriu assim um novo horizonte de percepção, né? De percepção de mundo, de modo de enxergar a vida, né? Então, é, sem sombra de dúvidas, foi um divisor de águas na minha vida. Veio no momento certo também da minha vida. Eu entrei no curso de filosofia com 24 anos. Para alguns pode ser considerado um pouco tardio, mas eu julgo, a partir das minhas próprias avaliações, que foi o momento perfeito, o momento correto para entrar no curso de filosofia. Um momento que eu estava maduro, um momento que eu estava mudando a minha percepção realmente da vida, experimentando coisas novas, né, nesse sentido mesmo, né, de perceber a existência e tudo mais. Então, a filosofia somou na minha vida de forma inesperada, porque realmente eu não tinha ideia do que eu encontraria no curso de filosofia, do que eu encontraria com a filosofia nesse encontro intelectual com o pensamento filosófico. Eu costumo pensar que eu já tinha filosofia na minha vida desde muito, muito novo, né? Desde a infância até. Só que eu não sabia reconhecer isso, né? Eu não sabia reconhecer as questões que estavam presentes na minha vida, cuja filosofia possibilitou que eu pensasse de forma, que eu passasse a entender e pensar de forma nova, né? De forma inaugural, assim, as minhas experiências e tudo mais, né? Sobretudo as minhas experiências sensíveis. Então, a filosofia me toca de forma muito sensível, mais do que de forma racional. Eu costumo pensar que eu sou um filósofo da estética, né? Um filósofo da sensibilidade, da arte. Eu tento ser essa pessoa, né? Um pensador, um intelectual que pensa a vida a partir desse lugar, né? Da estética, da sensibilidade. Então, a filosofia possibilitou a ampliação dessa minha percepção de mundo, aquilo que eu já via sentindo, eu passei a compreender de forma mais intelectual, né, intelectualizada. Então, acho que esse foi o meu grande ganho assim em entrar para a filosofia. A filosofia potencializou as minhas experiências. Porque se Uhum. antes eu experimentava o mundo, a vida, a temporalidade, os meus sentimentos de uma forma que talvez eu não refletisse muito sobre isso, a partir da filosofia eu passo a entender a minha vida existencial, principalmente, a minha vida enquanto um sujeito mortal, um sujeito que vai findar um dia, e tudo isso possibilitou que eu também aceitasse a minha existência como um corpo que envelhece, um corpo que é vivo, um corpo que pulsa, e por aí vai. Então, sem sombra de dúvidas, eu não saberia como seria a minha existência sem a filosofia. Então, a filosofia me toca de forma muito visceral.
Eu acho que é basicamente isso. Nossa, que bonito, Iago. É muito, muito interessante mesmo. Daí eu já queria, então, te perguntar, pegando o gancho aí, você diz para a gente que já entra no curso se reconhecendo como um sujeito estético, né? Que privilegia a dimensão estética da existência e tal, mas como é que se dá ali no contexto do curso, né, no desenrolar do curso, o seu encontro com aquilo que viria a ser o teu objeto de pesquisa, pelo menos na graduação, né? Em que momento você fala isso, né? É esse autor, é esse filósofo, é essa questão, esse tema que eu quero investigar. De forma acidental, e eu também não tive muito tempo para ficar, não tive tempo para gostar de alguma coisa. Eu escolhi de forma absurda, né? Digamos assim. Então, eu escolhi porque eu tinha que escolher. Então, eu trabalhei com Bergson e trabalhei na graduação, trabalhei com Bergson, o livro O Riso, ensaio sobre o significado do cômico, mas esse texto e esse autor chegaram até mim através de um grupo de estudos coordenado pela professora Giovana Monteiro. Então, eu precisava ter um objeto de estudos e, na leitura desse texto em conjunto, ali em grupo, eu decidi que era o texto que eu podia trabalhar, que tinha coisas que eu podia trabalhar. Não necessariamente era a minha paixão da vida, na minha paixão filosófica. Eu digo que eu trabalho com um texto, um objeto de estudo que não é minha grande paixão, embora eu gosto de Bergson. Não concordo assim com todas as coisas no pensamento dele, isso causa alguns enfrentamentos assim que talvez não fossem tão desejados nem por mim, nem por, sei lá, o campo acadêmico, porque desde a graduação eu já tento fazer um estudo enfrentado, né, enfrentando o filósofo e não necessariamente só comentando, mas falando, dialogando com ele. Para a graduação, eu percebo que isso talvez não seja algo desejável, né? Embora a gente possa fazer de tudo, né? Mas nesse percurso da graduação eu gostava muito mais de outras coisas, como existencialismo, fenomenologia, de outras temáticas, mas eu encontrei nesse livro a possibilidade de um estudo, de conseguir já finalizar essa etapa de ter um objeto de estudos e conseguir fazer com que esse objeto de estudos gerasse um trabalho. Hoje em dia, eu digo que eu gosto mais do riso do que quando eu estava na graduação. Então, eu vejo muito mais coisas que me interessam e que eu posso trabalhar assim de forma espontânea e de forma também animada, né? De forma que eu me sinta agradado com isso. Mas na graduação não foi bem assim, foi um pouco duro ter que escolher logo de cara. Eu tive que escolher, a gente tem que escolher no terceiro semestre, né? Então, no terceiro semestre, ainda não tinha visto fenomenologia, ainda não tinha visto existencialismo, estava vendo absurdismo, estava vendo Camus nesse período, né? Mas não tive tempo de gostar suficientemente e de entender também suficientemente essa filosofia absurda de Camus para poder fazer um estudo. Então, foi mais de forma objetiva, eu escolhi de forma objetiva e prática. Entendi. Hoje o que você pesquisa reflete essa paixão? Você encontra essa paixão na sua pesquisa hoje? Ou Eu, ainda é uma busca? é uma busca. Eu acho que Ainda está se em eu, busca. e eu tenho um pouco de medo também. Eu tenho medo de que se eu começar a estudar, trabalhar naquilo que eu gosto, eu passe a não gostar mais. Mas, É um mas risco.
É um risco. Eu prefiro não arriscar, eu prefiro deixar as coisas que eu tenho, assim, uma vontade e um desejo mais pulsante de estar lendo, estudando para ser algo, algo de background, que eu possa trabalhar, estudar como um hobby, do que como objeto de meus estudos sérios, né? Como Uhum, era na graduação e posteriormente também. uhum. Ô, Iago, antes da gente avançar e eu te perguntar sobre, né, a sua relação com a pós, você não, eu queria te perguntar o seguinte, você não é de Amargosa, né? Você Não, é de, isso, você é de onde? eu sou de Camamu, litoral da Bahia, Baixo Sul. Aquela região feia, né, para não dizer o contrário. Deixa eu te perguntar, e como é que se dá, assim, o teu encontro com a filosofia aqui em Amargosa, né? Como é que é esse deslocamento, essa vinda e, enfim, como é que é a tua chegada aqui em Amargosa para fazer o curso, enfim. Por que Amargosa? Por que o FRB, né? Um pouco isso. É tudo de forma acidental também. Não teve nada premeditado assim, não. Então, eu tinha feito o Enem, eu sabia que eu queria estudar, eu queria voltar a estudar, eu só estava curtindo a vida e trabalhando, né? Então, eu precisava, sentia a necessidade de voltar a estudar, e eu sempre tive essa curiosidade pela filosofia. Durante o ensino médio, eu tive apenas alguns dias de aula de filosofia no primeiro ano do ensino médio, com um professor que ele acabou tornando-se diretor da escola e saiu da filosofia. A gente ficou sem professor, né? Então, mas esse primeiro contato de alguns dias, 3, 4 dias, comprei uma apostila que ele tinha passado e tudo mais, e aquilo ali me interessou de alguma forma, né? Me plantou uma sementezinha que eu só fui colher muitos anos depois, né? Então, no ensino médio, no primeiro ano, eu estava com 15 anos. E só fui entrar no curso de filosofia com 24 anos. E eu estava, quando eu fiz o Enem, eu estava em dúvida do que fazer. Eu sabia que eu queria alguma coisa relacionada com arte ou com letras, né? Então, meu objetivo era letras ou filosofia, né? Porque naquele momento eu não sentia que eu podia ir diretamente para um curso de artes. Na minha cabeça passava-se que se eu fosse para um curso de artes eu iria passar fome. Aí eu fui para um curso de licenciatura, né? Felizmente eu não estou passando fome, mesmo tendo me formado em uma licenciatura. Eu diria que eu estou até indo bem, né? Com a minha carreira nessa área. Mas, enfim, é difícil, é bastante difícil, mas eu gosto. Então, eu escolhi a filosofia, porque na época eu não pensava em ser professor, eu queria filosofia para justamente apaziguar alguma coisa dentro de mim, para reconhecer ou aprender alguma coisa sobre a vida ou sobre eu mesmo. Né? Eu sabia que a filosofia poderia me direcionar por esse caminho. Eu não sabia como, nem porquê, mas eu sabia que eu tinha que ir pelo caminho da filosofia. Então, foi uma coisa mais intuitiva no sentido místico mesmo, primitivo. Não foi algo que eu premeditei. E a Margosa também não foi nada premeditado, talvez tenha sido porque fosse a universidade mais próxima, eu olhava algumas fotos de Amargosa, achei Amargosa bonita também. Eu falei, pronto, eu vou para Amargosa. É uma cidade de interior. Eu preciso sair de Camamu. Na época eu já me sentia um pouco estranho na cidade que eu estava, já não me sentia mais pertencente ali e me sentia já um estrangeiro, né, para fazer referência a Camille mais uma vez. Estava me sentindo um estrangeiro naquela cidade e eu decidi que era o momento de eu sair. Então, meus vínculos estavam se diluindo também, então resolvi
partir para essa experiência. E eu acho que foi a coisa mais certa que eu fiz na vida, assim, e foi de forma totalmente não planejada. Intuitiva. Bacana. Eu queria então agora saber por que você decide, você conclui a graduação em filosofia e, ato contínuo, começa a fazer a especialização, né? A especialização que foi ofertada pelo colegiado de filosofia, né, aqui do UFRB, a especialização Filosofia, Conhecimento e Educação, e, ao mesmo tempo, você também já estava aprovado no mestrado em filosofia na Universidade Federal de Ouro Preto. Conta para a gente, né, como é que foi como é que tem sido, como é que foi a experiência da especialização, porque esta já se concluiu, como é que está sendo o mestrado, conta aí para a gente. Então, eu terminei o curso e ainda fiquei na UFRB, né? Fiquei um ano, veio a pandemia também, eu acho que foi. Eu concluí mesmo, assinei a papelada em 2021, mas eu já tinha concluído em 2020. Só que eu tinha algumas pendências com a UFRB, né? Então eu tive que ficar. E aí eu continuei com o RP, né, durante o período da pandemia. O Continuei com RP é grupos. o... Desculpa te interromper, o RP é a residência pedagógica, né? Isso. Continuei no RP, estava num grupo de estudos e eu acho que eu peguei uma disciplina extra também. Então, depois de ter concluído tudo, eu ainda fiquei acho que um ano, porque também tinha uma disciplina. Não sei se você chegou a pegar esse período, que tinha uma disciplina que só havia na filosofia. Não tinha em mais nenhum outro curso. E aí, no momento que era para eu pegar essa disciplina, eu peguei uma optativa com a Giovana também, com a Giovana Monteiro, que foi de filosofia e religião, que estava estudando Bergson. Então, foi muito bom ter pegado essa disciplina, gostei, foi muito divertido, mas eu acabei me complicando lá na frente depois, porque dessa disciplina, que felizmente tiraram do programa de filosofia, mas porque também não tinha professor para essa disciplina, né? Então ela acabou sendo um problema assim grande, a gente ficou muito tempo sem professor esperando porque alguém que pudesse dar essa aula, né? Mas aí foi o que mesmo que você perguntou exatamente, como Por que que dá que o você trajeto, né? por que que Essa você decide fazer mudança. especialização e o que é que... Bom, primeiro, por que que você decide fazer especialização? Aí eu vou fazendo as Pronto. outras, Aí né? a especialização surgiu depois de um ano, acho pouco mais de um ano que eu já tinha terminado e quase um ano depois que eu assinei os papéis, né, todos para a papelada da burocracia, né? Uhum. Então eu decidi dar continuidade na especialização porque eu estava querendo, eu senti que eu estava parado nesse tempo de pandemia, eu não estava realmente estudando assim de forma eu estou chamando de forma profissional, né? Os estudos que são esses estudos mais acadêmicos. Eu estava estudando para mim, né? Estudando para as aulas no RP e tudo mais, mas não estava estudando de forma acadêmica ali, tudo certinho. Então, eu decidi tentar as duas coisas, a especialização e o mestrado. As duas coisas aconteceram quase ao mesmo tempo, né? Os editais abriram quase ao mesmo tempo. Então, quando eu fiz quando eu tentei o edital para a especialização e para o mestrado, eu não sabia. Eu tentei porque se não desse em um, poderia dar em outro. Então, foi também tudo de forma prática. Minhas escolhas são de forma prática. Aconteceu que rolou com os dois, né? E como um era a especialização EAD, então
eu pude fazer a especialização de Minas Gerais. Eu estava em Minas Gerais quando começou as aulas da especialização, né? E do mestrado também, começaram praticamente no mesmo período, assim, talvez um mês de diferença. Né? Então, foi isso também, de forma eu decidi quase no susto, né, que eu ia fazer a especialização. Eu não tive tempo de planejar e calcular, eu quero fazer por causa dessa razão ou de outra. Eu sabia que saindo da graduação eu precisava de uma pós-graduação para incrementar o meu currículo, para eu ter mais chances no mercado de trabalho também e tudo mais. Então essas decisões são muito de forma prática, apesar de eu não ser uma pessoa prática e objetiva quando há oportunidade e a oportunidade está ali, e se eu não decidir imediatamente, pode passar e eu perder o bonde, eu prefiro pular para cima e garantir. Né? E tentar, né? Isso aí. E nesse caso, garantiu mesmo. Garantir. Garantiu a vaga em ambos os lugares, né? Em ambas as Sim. pós. E deixa eu te perguntar aí, como é que você identifica assim, a contribuição do curso de especialização na tua trajetória acadêmica? Eu acredito, foi um momento muito difícil assim para mim, né? O período que eu fiquei na especialização, nas aulas principalmente, porque eu estava em outro lugar, literalmente, Você já fisicamente. havia, você já havia mudado para Ouro Preto, né? Para fazer um Isso. mestrado. Eu estava em outro lugar fisicamente e ontologicamente também, né? Espiritualmente, digamos assim, estava em outro lugar, porque aconteceu rápido. Ao mesmo tempo que eu tentei as duas coisas, eu não imaginava que as duas coisas iam acontecer, e aí eu tive que fazer as duas coisas e tive que mudar. Então, não foi uma decisão fácil, porque eu tenho família, né? Eu tenho um companheiro, eu tenho um filho. Na época eu tinha um filho, agora eu tenho dois filhos. Então, foi uma decisão em conjunto, não foi uma decisão individual. Então, eu tinha que pensar muito o que eu estava fazendo. E mesmo decidindo por ir, não foi fácil, porque eu estava deixando aqui duas pessoas que fazem parte da minha família, né? E a carga ia pender para uma dessas pessoas. Então, eu não me sentia bem com isso, apesar de que o que eu estava buscando nessa ida era o melhor para todos nós, né? Era o que a gente decidiu que era o melhor para todos nós. Então, eu tive que fazer a especialização nesse contexto. Então, eu não estava 100% em nenhum lugar, né? Não estava 100% na especialização, não estava 100% no mestrado. Então, o que a especialização realmente proporcionou para mim foi um conhecimento técnico, né? O desenvolvimento de uma habilidade técnica que só pôde ser desenvolvida, sim, pode ser desenvolvida durante as aulas também, mas durante a escrita do artigo final, isso foi fundamental. Então, eu acredito que esse é o meu ponto fraco, né? A escrita acadêmica, essa escrita mais técnica é o meu ponto fraco, porque eu tenho uma tendência muito forte a, a ir em direção de uma linguagem mais fluida, mais literária, e tudo mais. Então, quando eu tenho que escrever de forma mais acadêmica, mais técnica, mais objetiva, eu tenho uma certa dificuldade. Então, o curso, a especialização de filosofia, foi importante, muito importante para eu desenvolver essa habilidade, né? Então, eu acredito que hoje eu evoluí um pouco mais nisso, nessa habilidade de escrever de forma mais objetiva. E estou me desenvolvendo também mais ainda nessa área, né? Mas
Eu diria que foi sobretudo isso, né? Além do contato com as muitas temáticas, que foi um comboio de coisas que vieram assim, uma atrás da outra, assim, de forma muito rápida. E eu gosto disso também, dessa agilidade do pensamento, agilidade que as coisas acontecem, embora eu tenha dificuldade com prazos também. Mas isso foi importante para mim para treinar essa minha capacidade de me adaptar a certas circunstâncias e situações que no meu dia a dia eu não teria como fazer isso, porque a minha tendência é outra, a minha tendência é ser mais fluido mesmo, demorar um pouco mais, a minha temporalidade é quase parando, né? Eu faço as coisas em um tempo muito num tempo que se estica, né? Não faço na objetividade. Eu tenho, e é curioso isso, porque as minhas decisões são objetivas, mas quando eu vou concretizar as coisas, eu preciso de uma temporalidade mais lenta. Então, a especialização ajudou bastante nesse quesito, né? Tanto da agilidade de ter que fazer as coisas e ter prazo e tudo mais, e também na escrita mais acadêmica e mais objetiva. Uhum. Iago, eu queria te fazer uma pergunta. Você ainda avalia, e aí já entrando no mestrado, né, propriamente dito, você ainda avalia que na academia ainda se mantém a exigência por uma escrita estritamente técnica ou já há espaço para um posicionamento mais pessoal, mais fluido? Há alguma brecha, né, para isso ou não? Eu te pergunto isso embalada, né, por algumas discussões que têm aí ressurgido. Isso é algo que volta e meia aparece, né, nos debates filosóficos, mas na última POF me chamou muita atenção que uma das mesas tenha estabelecido exatamente o debate em torno dessa temática, né? Devemos ser exegéticos, estruturalistas, ou a filosofia ela deve aí ser mais porosa, né, a essas influências, interferências que não necessariamente estão ali colocadas no texto, mas que vêm em outras gerações e colaboram, né, para enriquecer, etc. Como é que você está avaliando isso hoje, você estudante de um programa de pós-graduação em stricto sensu, de uma universidade importante, de uma universidade federal, enfim, como é que você lê isso? Olha, é um tema delicado, eu acho. Assim, eu tenho a impressão de que essa abertura, se há, é muito pouca, né? Embora eu tenha experimentado. Na graduação, eu tive a grande sorte, meu Deus, estou falando de Giovana o tempo todo. Maravilha. Eu, eu tive a grande Alegria. sorte. Eu tive a grande sorte de ser orientado por Giovana e ela me deu grande abertura para isso, né? Assim, Uhum. demais até. E eu pude exercitar isso aqui na filosofia, aqui na graduação. Então, eu exercitei muito essa minha, esse meu lado de escrever de forma mais solta, mais literária até, menos objetiva, embora meu texto também seja um texto que você compreende, não é um texto hermético, né? Então, eu tento conciliar as duas coisas, até porque eu sei desse lado da academia, de prezar por um texto mais objetivo, né? E eu tenho a impressão que isso ainda é muito forte, a leitura estrutural, a escrita mais estruturada também, isso eu acho que eu penso que é o que se espera de pessoas que ainda estão na graduação, na especialização e no mestrado. Né? Isso pode mudar um pouco quando você passa para o doutorado, né? Mas enquanto você não chega lá, as orientações que a gente sempre tem é que
o texto seja mais objetivo, seja mais claro, seja mais conciso, seja mais direto, mais informativo. Isso me deixa um pouco frustrado algumas vezes, mas eu entendo completamente, porque não é todo mundo que vai ter uma capacidade de desenvolver um texto mais ensaístico, isso também é muito difícil, mais ensaístico e vai conseguir passar uma mensagem filosófica compreensível e clara através desse tipo de proposta textual. Então, é um risco, é muito arriscado. Então, acredito que a academia vá mais pelo certo, né? Para mim, não é tão fácil fazer o texto mais objetivo, embora eu também não seja um expert em ensaio, né? Eu tenho muito que aprender. Na verdade, eu nem chego a ensaiar muito bem. Eu escrevo, eu tento, eu busco, é o que eu quero, assim, para a minha vida filosófica, para os meus escritos particulares, fora de programas de filosofia. Então, eu tenho esse desejo de escrever de forma livre, sem necessariamente estar dentro de um programa de pós-graduação. Então, é um desejo meu, é um desejo particular. Então, sempre que eu posso, eu tento buscar isso, eu tento escrever de forma leve, fluida e com referência em pensadores e pensadoras que fizeram algo desse tipo, né? Hoje em dia eu me inspiro muito em Bergson também. Bergson faz isso muito bem. Eu acho que ele une as duas coisas, né? Mas Deleuze e Guattari também são outros pensadores que têm um texto muito louco, assim. Eu não escrevo dessa forma, de forma louca, mas eu gosto, eu vejo que eu gosto disso. Por exemplo, eu falei sobre pensadores aqui que vão um pouco nesse lado, né? Albert Camus escreve um texto bem ensaístico, uma coisa gostosa que embala a gente ao mesmo tempo que está falando de coisas seríssimas, né? Então, isso eu acredito que é um estilo que também é uma porta de entrada através de de uma outra perspectiva, né, para o pensamento filosófico. Mas, para finalizar minha fala aqui, né, eu acredito que nos programas de pós-graduação isso ainda não é totalmente bem-vindo, sobretudo para os pós-graduandos que são nível especialização e mestrado. Especialização é a coisa mais objetiva mesmo, é um artigo, tem que ser naquele formato e tudo mais, não tem para onde correr. Eu compreendo isso, aceito isso completamente. Mas eu acredito que a partir do mestrado a gente já poderia tentar alguma coisa, né? Para não cair no doutorado tendo que fazer, inventar roda sem ter treinado antes, né? Sem ter tido nenhuma experiência com isso antes. Isso, até porque o texto, assim, no que você está denominando, que eu gostei, né, ensaístico, ele não deve carecer de rigor, né, mas ele é estruturado a partir de, né, outros parâmetros, e daí a gente fica sem saber se esse pensamento, esse texto mais ensaístico, ele não é produzido porque ele também não é estimulado, né, ou se justamente faltam aí subsídios, né, enfim, para que ele seja produzido, né, então é algo que fica em aberto e uma discussão ainda ativa para ser feita em nosso meio, né. Eu penso que há falta de estímulo, realmente, você falou bem, e até mesmo entre as pessoas que poderiam estar escrevendo esses textos, né? Professores, doutores, eu vejo que esses textos não são assim tão aceitos também nessas esferas. Isso provavelmente está mudando. O fato de essa discussão ter vindo para Anpof, né, no último ano, já prova que isso está mudando de alguma forma. Não é assim,
a partir da minha avaliação, eu vejo que não é algo que está aí e todo mundo pode fazer, né? Longe disso, mas que a discussão está vindo e que há pessoas que se interessam por isso também, né? Vindo do lado da gente também, pós-graduandos, eu vejo que há colegas que também se interessam por uma forma de linguagem mais, como a gente está chamando, ensaística, e eu acho que não é falta de interesse, é falta de, talvez, um apoio por parte dos professores, dos programas, em tentar, né? Eu acredito que esse tipo de escrita é mais perigoso, no sentido de que pode dar certo e pode não dar certo. E a escolha dos programas é a escolha mais... ir pelo caminho certo, né? Pelo que é mais Tradicional, né? tradicional e o que pode, com mais facilidade, dar certo. Eu concordo contigo e também concordo com a avaliação de que isso é algo que aos poucos está sendo revisto. É isso, eu concordo inteiramente. Você já disse que não deixou a paixão de lado, né? Que a paixão não é seu objeto de pesquisa, né? Mas eu queria então entender tecnicamente como é que se dá o teu encontro com o tema da pesquisa na pós, né? Você já contou para a gente como é que se deu na graduação. Na pós, você retoma esse objeto, você revisita, reavalia, como que é? Retomo, tanto na especialização quanto no mestrado, né? Eu continuo fazendo análise sobre o riso, só que dessa vez eu tento encontrar outros elementos, né, que não foram revisitados ou não foram revisitados na graduação, e também ficaram algumas pontas, né, algumas sugestões. Por exemplo, na especialização, o primeiro projeto tinha a proposta de falar da junção de uma relação entre o pensamento de Bergson, Deleuze e Guattari. Deleuze e Guattari, no caso, através do livro Kafka por uma literatura menor, que é a mesma proposta do mestrado. Só que depois eu decidi que eu não iria por esse caminho, porque no mestrado eu já iria fazer algo semelhante. Então, eu teria que desenvolver muito mais coisas sobre esses autores para trazer coisas não repetitivas, né, nos dois âmbitos, tanto da especialização quanto do mestrado. Então, eu mudei e busquei falar sobre uma possível influência de Kant, de Immanuel Kant, sobre o pensamento de Bergson, precisamente nesse livro, né, O Riso. Então, foi uma decisão que, embora tenha me ajudado a desenvolver bastante assim minha forma de escrita e de pensar, mas que foi muito complexa, encontrei muitos desafios e eu acredito que o artigo só fez com que só desse a entender que eu estava mexendo em algo ali que provavelmente eu não ia dar conta. E foi o que as pessoas da banca, né? Como é que chama? Examinadores. Os examinadores da banca sugeriram, né? Que era um trabalho que podia se expandir para mestrado, doutorado e etc. Né? Eu não imaginava que isso poderia acontecer, porque eu imaginava que a temática poderia ser abordada só no espaço de um artigo, e depois que eu fui esmiuçando, mexendo, eu vi que no artigo não dava, comecei a me desesperar, porque eu sabia que eu tinha que escrever e depois ver o que é que dava. Então eu escrevi muita coisa ali, né? No final, a sugestão foi que eu cortasse bastante coisa,
Quando eu venho a cortar, eu acho que o texto ficou bem melhor. Quando eu corto assim muita coisa. Infelizmente, temos prazos, né? Então, não deu para eu entregar o texto da forma como ele ficou no final para publicação, né? Eu entreguei um texto muito maior do que o esperado, mas depois eu enxuguei ele, achei que ficou um resultado bom, mas para mim foi um desafio muito grande ter escrito sobre Kant e nessa relação com Bergson também, né? Mas eu aprendi, quebrei a cara, eu acho assim que eu quebrei a cara, mas foi importante porque eu realmente tive um grande aprendizado com isso. Então, para mim, isso foi o grande ganho assim da especialização, foi saber que aprender que eu preciso é, resumir as minhas ideias, resumir os meus pensamentos, porque muitas vezes em um espaço que não é tão, tão longo assim, espaço mesmo de espaço, de tamanho de texto, eu tenho que desenvolver algo que pelo menos dê a ideia de um problema, né, filosófico ou qualquer coisa. Então, eu aprendi a resumir as minhas ideias, basicamente. E no mestrado, você falou que, assim, num dado momento você pensava no estabelecimento de um objeto comum, o texto é o mesmo, mas você no mestrado está dialogando com o Deleuze, é isso? E o Isso, Guattari? Deleuze e Guattari. Em Uhum. Kafka por uma literatura menor. Outra pedreira. Outra pedreira, assim, que. Tudo isso vem de pequenas intuições que eu tenho, né? Eu não sei que Uhum. tipo de intuição, mas eu tenho algumas. Eu costumo chegar aos meus objetivos, aos meus objetos de estudos, a partir de pequenas intuições. Então, eu já tinha lido o Riso, já tinha trabalhado o Riso num grupo Na de estudo, graduação. isso, no GEP, através do GEP, que é o grupo de estudos em estética daqui do CFP, coordenado pelo professor Pablo Henrique. Uhum. Então, através desse grupo de estudos, eu cheguei até esse livro, né, Kafka por uma literatura menor. E me encantei assim profundamente pelo livro, né, de forma mais visceral, digamos assim. Então esse livro sim, ele me toca de forma mais profunda e senti que eu podia fazer uma relação desse livro com o livro de Bergson, porque ambos os autores, Bergson, estão falando, em algum momento, Bergson fala de uma arte menor, que seria a comicidade, né? E em Kafka, por uma literatura menor, Deleuze e Guattari, que inclusive estão aqui atrás, também falam de uma arte menor, que nesse caso é a literatura de Kafka, né? Então, Uhum. a ideia principal era entender o que esses autores, esses três autores, entendiam o que eles estavam falando, que era uma A literatura menoridade. menor, né? Essa minoridade, que em Bergson é uma coisa, em Deleuze e Guattari é outra coisa, né? Mas o ponto que eu estou trabalhando agora é justamente entender como essas duas coisas se relacionam, embora sejam interpretações diferentes. E aí é que entra também o meu lado mais ousado na filosofia, né? Que é mexer um pouco com a filosofia das outras pessoas, né? E eu encontrei em Deleuze, agora em Deleuze mesmo, um autor que fazia isso, né? Que mexia nas filosofias sem muito pudor, sem muito medo e tudo mais. Aí depois que eu encontrei Deleuze, aí eu
pensei, né? É isso que eu quero fazer na minha vida. Não quero ficar apegado a esmiuçar ponto por ponto de uma filosofia, mas eu quero ter a liberdade de poder compor com aquela filosofia, de poder criar com aquela filosofia, de poder retirar o que eu não quero, de poder utilizar o que eu quero, de ir acrescentando as minhas próprias ideias. É por esse caminho que eu quero ir, mesmo que para isso eu tenha que fazer fora de programas de filosofia e tudo mais. Mas eu sinto que esse é o meu caminho filosófico, assim, é o meu horizonte filosófico, é por onde eu quero seguir, por onde eu quero caminhar. Uhum. E você sente que na academia, no caso da especialização, você conseguiu, né, seguir esse caminho, embora assim você tenha dito, não foi um resultado satisfatório, ainda podia ter. Embora assim, quando a gente olha para a nossa produção pregressa, a gente sempre acha que poderia ter feito melhor, né? Tudo que a gente fez, a gente acha que poderia ter feito melhor, então acho que também tem a ver com isso. Mas, de todo modo, a pesquisa que está em curso, né, que é a pesquisa do mestrado, você sente que você está conseguindo dar conta de fazer essa abordagem mais potente, mais livre, mais autoral? Você acha que, Em alguma ok? medida, Sim. em alguma medida, sim. Em alguma Uhum. medida. Mas eu sinto que o que mais me limita agora é o prazo, é o tempo O tempo cronometrado. sempre como um paradigma. Você começa falando do tempo. Olha o tempo Esse tempo ressurgindo agora. espacializado, esse tempo do que tem que ser feito, olha, Muito chegou apropriado a para o hora. bergsoniano, né? A Pois discussão é, sobre esse tempo. e é o que eu mais gosto em Bergson é a ideia de temporalidade, do tempo percebido, do tempo experimentado. É o que eu Perfeito. mais me encanta assim no pensamento de Bergson. É, a minha vida toda praticamente eu vivo, né, em Um temporalidade delay uma temporalidade muito o meu tempo mesmo, não era o tempo percebida, né? isso. Não era a duração, né, como diz Bergson. Não era o Uhum. tempo do que tinha que fazer na hora de fazer e tudo mais. Eu Não é o sempre tempo fui do uma pessoa. relógio, né? Isso. Eu sempre fui uma pessoa contemplativa. Eu sou, assim, louco pela natureza, né? A natureza, para mim, é parte da minha existência. Eu sou a natureza, eu sou parte da natureza. Eu vivo num ecossistema, né? Então, eu sempre tive essa relação muito profunda com a natureza, com o mar, sobretudo. Eu, como sujeito ribeirinho que vim do litoral, tenho uma relação muito profunda com o mar desde sempre. Então esse tempo, né, de aproveitar a vida, de estar aproveitando o mar, de não ter pressa para sair da água, de esperar a maré encher, de se decepcionar quando a maré não enche totalmente, para eu tomar aquele banho de maré bem cheia. Então, eu sempre vivi nisso, no mato, andando pelos matos, tendo a companhia de animais, de pássaros e tudo mais. Então, isso daí a minha realidade. É o que eu Uhum. experiencio da vida, é isso aí. O que não é isso aí, para mim, é outra coisa que eu nem sei dizer o que é. Mas eu tenho que lidar com essa outra coisa com mais regularidade, né? Com esse outro tempo com mais regularidade. Então, o meu grande problema no mestrado é justamente lidar com esse tempo. Então, acredito que o meu trabalho não vai sair como eu quero, mas também não vai sair um trabalho ruim. Eu estou tendo boas ideias, eu estou tendo bons insights, então eu estou me sentindo agradado com o que eu estou fazendo, embora para fazer melhor eu precisaria de mais tempo, mas eu não vou ter esse tempo, então eu tenho que lidar com o que eu tenho e não com o que eu gostaria. Resignadamente, né? Isso. Que venha o doutorado, então, né? Para dar conta aí de concluir da maneira. Ou, quer dizer, se é que
esse tema se manterá, né, no doutorado? Pode ser que Eu tenho mude. minhas dúvidas se manterá ou não. Ainda não Também sei. tenho. Uhum, Ainda não sei. Não sei se também vou fazer o doutorado de imediato, né? Depois uhum. de terminar. Acho que eu preciso de um ano, pelo menos. Para dar uma decantada, né? Isso. Para Mas isso, entender tudo, né? Que está exato, acontecendo. processar, decantar. Eu acho que também você pode explorar essas dimensões em artigos, né? Quer dizer, isso, nada Sim, se perde, né? As coisas com certeza. podem ir aí se apresentando em outros lugares, né? Poxa, bacana, muito legal, Iago. Fiquei pensando na estética da existência, né? Quando você falava dessa relação com a natureza, com o mar, né? Com o mato, que bacana. A recuperação de um sentido outro, né? Também do fazer Isso. filosófico, né? Algo que se perdeu bastante entre nós, né? Há algum tempo já. Mas, enfim. Você hoje exerce a docência, né? Eu sei que você Sim. exerce a docência. Conta para a gente como está sendo essa experiência. Você está professor da rede estadual de educação, dando aula de filosofia no ensino médio. Como é que você está avaliando aí a sua atuação nesse espaço como professor de filosofia? Que tipo de contribuições você também já consegue visualizar que o curso te deu, os cursos, né, hoje, o curso de graduação, o curso de especialização, enfim, como é que você analisa aí tua atuação enquanto professor? É um desafio muito grande, assim. Eu já imaginava que seria um desafio, mas eu não sabia quanto, né? Então, dar aula de filosofia, eu não dou só aula de filosofia. Eu dou aula de filosofia, de sociologia, de arte, e tem umas outras disciplinas também aí, que são essas disciplinas que entram como complementares, né? Mais duas. Então, mas ser. Complementares, só para a gente deixar claro aqui, complementares para compor a carga horária, né, a tua carga horária enquanto professor, né? Complementares, assim, seriam disciplinas afins à filosofia e que Nem você sempre assume para afins. completar, nem sempre afins? Hum. Porque eu tenho uma disciplina que cultivo e manejo do solo. É, é. Então, eu busco sempre em tudo que eu faço trazer a Uhum, filosofia, trazer as minhas experiências. Então, eu não estou num lugar assim também de total é, cegueira, né? uhum. Então, eu consigo discutir dentro dessa disciplina, consigo propor algumas coisas, né? Conheço por curiosidade algumas coisas sobre essas áreas, então não estou do zero, né? E a filosofia ela possibilita a gente também que a gente caminhe por muitas áreas, né? Isso é uma coisa assim muito boa que acontece quando a gente está quando a gente estuda a filosofia. A gente tem muitos interesses, né? Não só aquilo que a gente estuda mais especificamente. Mas quanto ser professor de filosofia, para mim é um desafio tremendo, tremendo, assim. Eu acredito que eu estou exercendo a filosofia, mas eu não me sinto suficiente como enquanto professor de filosofia. Eu sempre penso que eu poderia estar fazendo mais, né? E isso porque eu tenho outras coisas para fazer. Eu tenho um mestrado para pensar, eu tenho filhos para pensar também. Eu tenho o planejamento de todas essas outras aulas para fazer, de todas essas outras aulas para estudar. Então, eu não estudo só para a filosofia, né? E muitas vezes eu estudo menos para a filosofia do que para as outras, porque a filosofia já é muito mais própria, mais particular minha, já é algo mais próximo a mim. Enquanto a sociologia, nem tanto. A arte, embora seja, mas eu não tenho a metodologia de ensinar arte. Eu não sei como ensinar arte, assim como eu não sei uma metodologia de ensinar sociologia.
mas eu tenho que ensinar essas áreas, então me esforço, acabo me esforçando mais para ensinar sociologia, artes, manejo do solo, e a outra que é eu, escritor, né? Então, eu me esforço mais para essas áreas. E a filosofia acaba ficando um pouco. Eu acabo estudando menos. Eu reviso. Uhum. Então, eu faço revisões e consigo dar uma aula. Mas eu poderia estar fazendo mais também, né? Porque a gente está em um outro momento histórico, né? Uma outra realidade assim muito distante já do que eu experimentei no meu ensino médio. Então, eu experimentei uma outra realidade. Quando eu estava no ensino médio, os celulares estavam começando, não tinha rede social, não tinha tudo isso que a gente tem hoje, né? Então, hoje em dia, os adolescentes eles estão muito mais preocupados e interessados em estar ligados nas redes sociais, no mundo virtual, nas suas relações virtuais e tudo mais, né? E para completar, agora tem esses jogos que dão dinheiro. Então, já vi gente dizer que estudar para quê se está ganhando dinheiro jogando, né? Em joguinhos, esses joguinhos de sorte, de azar. Né? Então, ensinar filosofia e filosofia do modo como eu acredito que deveria ser a filosofia é muito complicado, porque a filosofia é, para mim, uma experiência do pensamento, é um modo de experimentar com o pensamento. Se a gente não está interessado em experimentar com o pensamento, fica complicado. Não quer dizer que é impossível. É possível, mas não é possível em todas as aulas, não é possível a todo momento. Mas eu consigo, em alguns momentos, debater e propor discussões, e sinto que a galera, em alguns momentos, os alunos e alunas, em alguns momentos, embarcam na minha, mas nem sempre querem embarcar, né? Nem sempre embarcam. Então a gente tem que lidar com isso. Eu enquanto professor de filosofia, lido muito com a frustração de tentar propor algo e não dar certo, né? E muitas vezes, quando eu não tento trazer algo extraordinário, a aula flui melhor e tudo mais, acaba acontecendo alguma coisa. Então, eu, enquanto professor, preciso muito do outro, do aluno. Eu preciso muito que ele me dê matéria, me dê material. Se o aluno não está interessado em me fornecer esse material, eu não consigo simplesmente tentando explicar Kant ou Descartes ou etc., fazer com que eles embarquem na minha viagem, né? Então, a interação é fundamental e eu sinto que isso está diluindo esse desejo por uma interação mais direta, né, entre eu e você e uma sala, assim. Então essa interação ela está se diluindo assim, na sociedade como um todo, né, só na juventude. Né? A Uhum. experiência do pensamento, que para mim é a filosofia, isso está se perdendo. Essa vontade de perceber-se pensando. Eu acho Descartes excelente para falar sobre isso, né? De um eu pensante. E até o próprio Kant também, né? Uhum. Mas eu acho que isso está se diluindo. E o, a grande dificuldade que eu tenho, assim. Então a gente tem que se desvirar em muitos, né? Em propor muitas coisas e coisas diferentes o tempo todo. Que é isso que eles veem. Quando pega um celular, é coisa diferente, novidade o tempo todo. Se a gente não está sendo propondo novidades o tempo todo, a gente acaba ficando de lado. Né? Uhum. Então, essa é a minha grande dificuldade. Entendi. Iago, eu queria, assim, do que você disse, comentar duas coisas e te provocar a pensar junto também, né? Fiquei pensando no quanto que é desafiador hoje, né, ser professor da educação básica em meio às reformas que estão acontecendo, que colaboram para precarizar ainda mais a profissão docente, né? Quando você fala, ó,
Eu dou aula de filosofia, mas eu dou aula de cultivo e manejo do solo, eu dou aula de sociologia, eu dou aula de artes, eu dou aula de um conjunto de disciplinas para as quais eu rigorosamente não tenho formação, então sobre elas, entendendo aí a responsabilidade, né, do papel docente, eu me debruço mais, porque a filosofia, como eu já tenho esse background, já tenho esse repertório, eu só preciso dar uma revisada, né, isso é evidência, né, dessa perversidade das reformas que estão aí em curso, né, de você não assumir as disciplinas para as quais você tem efetivamente formação, né, no teu caso a filosofia, né, no máximo uma arte, né, já que você tem um interesse por estética, mas enfim, você tem que se desdobrar em áreas do conhecimento absolutamente estranhas, né, a tua formação para a composição de uma carga horária, né? E isso é a perversão dessa reforma, é a perversão dessas políticas neoliberais aí que têm acometido a educação há alguns anos, né? Por outro lado, também fiquei assim sensibilizada com algo que você disse em torno dessa dificuldade de interação por parte dos jovens, né? Essa dificuldade de interesse, de participar, de ser atraído, né, pelo estudo ou pelo processo de produção do conhecimento, que é algo que eventualmente a gente também localiza na própria instituição de ensino superior, né. Queria, assim, te ouvir sobre isso, como é que você ao que você atribui, né, qual a sua percepção com relação a isso, a essa falta de interesse, né, do jovem com relação ao processo de estudo, de participação, etcétera. Seria algo que estaria relacionada a uma perspectiva mais tradicional de ensinar, o estudante está ali interessado em ir assistir sua aula instrumentalmente, tecnicamente, embora o professor também, por conta até dessas precarizações, está ali interessado em ir falar seu conteúdo e ir embora, ou você vê a questão de um outro lugar, algum impacto pós-pandemia, enfim, como é que você avalia isso? Eu percebo que há uma série de coisas, uma série de problemas aí, né? Uhum, Desde uma educação ainda hoje em dia muito conservadora, até o que se espera de uma educação, né? Então, os, os governos, eles esperam que a gente desenvolva competências com os alunos. Então, há uhum, isso, as competências que o aluno precisa desenvolver, né, em sala de aula. Então, o aluno tem que sair entendendo um pouco sobre Kant, sabendo discutir algumas temáticas, sabendo, conhecendo pelo menos Descartes. Eu estou tocando nesses, mas são alguns, né? Então, há essa exigência, né, de que as competências sejam desenvolvidas e que os alunos saiam, pelo menos, sabendo quem são essas pessoas, sabendo o que eles pensaram e tudo mais. Isso dificulta um pouco, porque, de certa forma, a gente se sente obrigado a ter que falar e de uma forma mais técnica para que eles entendam. Então, a proposta não é que o aluno aprenda um modo de pensar, um modo de refletir, um modo de se desenvolver através do pensamento, da palavra, seja ela escrita ou seja ela oral, e de forma fluida também, né? Então, a ideia e o que se espera que o professor faça em sala de aula é que a gente meio que coloque na mente desses alunos certos modos de pensar, certas competências que a gente sequer vai ter o tempo de desenvolver profundamente, né? Então, eu vejo que essas competências que são entregues a partir desses cadernos, né? Esses cadernos, esqueci como é que chamam, são os cadernos de ensino. Na Bahia tem uhum. os cadernos de ensino, cada unidade, cada matéria tem o que deve ser trabalhado, né? Isso, eu acredito, eu vejo que são cadernos muito mal projetados, porque começam uma temática assim do nada,
não propõe uma contextualização histórica, a gente nem tem tempo, na verdade, de ficar contextualizando historicamente o pensamento filosófico e propondo outras formas de pensar, porque os prazos, novamente, né? E muitos projetos que, ao decorrer do ano, a gente vai desenvolvendo. Então, é feira de ciências, são outros projetos que requerem muito tempo também da gente. Então, se a gente quer, se nós, professores, queremos cumprir aquilo que é esperado de nós, a gente tem que realmente, muitas vezes, dar uma aula mais técnica e fazer, esperar que os alunos estejam compreendendo, né? Às vezes dá certo, não quer dizer que seja um método totalmente descartável, né? Às vezes a aula mais você chamou como uma aula mais Tradicional mesmo, né? Vamos colocar tradicional? assim. Uhum. Então, essa aula tradicional não quer dizer que ela seja Ruim, não. ruim ou que não surta nenhum efeito. Surte, Uhum. mas não vai surtir o efeito, pelo menos que eu gostaria, né? Enquanto um professor e um pensador da filosofia. Então, para mim, há outras coisas que a gente poderia estar trabalhando em sala de aula, outras outros modos de pensar que a gente poderia estar trabalhando em sala de aula que são mais úteis para a vida do que necessariamente para um vestibular ou porque no final das contas é isso, né? A gente tem que preparar para o vestibular, para o Enem e Uhum. etc. A gente não prepara para pensar, para refletir, para buscar. E mesmo assim, eu ainda acho que há essa dificuldade, porque, e agora falando dos alunos, eu vejo que pode ser uma junção entre muitas coisas, né? Desde a pandemia, desde essas aulas mais tradicionais, o desinteresse da juventude mesmo, né? Eu, no contexto que eu trabalho, eu vejo que há assim, muito desinteresse em assistir aula, estão todos preocupados com nota, somente. E quem passa já passei. Então, não me preocupo tanto com isso. Uhum. E não é culpa deles, não é culpa dos alunos. É o sistema educacional, pelo menos da Bahia, que é o que eu conheço, é assim. Ele pede que a gente, né, prepare o aluno, e o aluno se sente colocado nesse lugar de ter que passar e comparecer às aulas e pronto. Mas também acredito que o contato com as novas tecnologias de informação também dificulta um pouco, apesar de ser uma ferramenta que pode ser boa também. A gente sabe que toda ferramenta pode ser utilizada para fins não tão proveitosos, né? Então, eu não saberia dizer o que exatamente é o que prejudica, né? Eu acho que é uma série de coisas, e aí é achismo mesmo. Uma Uhum. série de coisas que contribuem para que, desde o sucateamento da educação, que é uma coisa, imagino que seja nacional, né? Uhum. Até a forma como a gente se enxerga no mundo de hoje, né? Nesse mundo hipermoderno, a forma como a gente experiencia esse mundo. A gente está experienciando o mundo de forma mais digital mesmo. Né? Eu tive a possibilidade de experienciar um mundo a partir dessa temporalidade de experienciar a vida, na verdade. Né? Uhum. E eu acho que isso está se perdendo. Eu acho que isso está se perdendo com o passar do tempo e as coisas estão ganhando um ritmo, uma velocidade cada vez mais grave, digamos assim, mais incisiva e
eu vejo que isso prejudica a nossa experiência, sobretudo nessas disciplinas como a filosofia, que requeriria, segundo a minha perspectiva, um tempo mais um tempo mais durativo, né? Um tempo mais experienciável. Eu acredito que falta a experiência não no sentido técnico, mas no sentido de experienciar tanto no pensamento como na vida, e a escola não proporciona esse experienciar, né? É aquele lugar ainda, né, em que grades em que a gente fica trancafiado lá até que dê o horário que a gente possa sair. Então, não sei até que ponto isso é bom ou ruim. Uhum. É, eu acho que, assim, o dado que você traz de que o processo educativo ele hoje está resumido à realização de uma prova já é evidência disso, né, de uma relação muito instrumental. Fiquei me perguntando à medida que você ia falando se essa exigência que se estabelece do desenvolvimento de uma competência ela é cumprida nesses termos, né? Bom, é possível que sim, né? Se deseja, se estabelece como horizonte a realização de uma prova, né? Talvez nem tanto, porque a gente tem visto aí o esvaziamento de conteúdos no bojo dessas reformas do novo ensino médio, né? Talvez hoje os estudantes tenham mais dificuldade de responder uma prova do Enem, por exemplo, né? Mas, enfim, acho que isso é algo que a gente precisa analisar mais para frente. Por enquanto, são ainda conjecturas, né? Mas fiquei me perguntando se nesses termos, de fato, essa experiência do pensamento, enfim, ela não vai se dar. Então, se ela não se dá, em que medida essa competência ela é adquirida, né? Essa habilidade e essa competência elas são desenvolvidas e adquiridas pelos estudantes, né? Acredito que não. Mas isso é algo que a gente vai ter que realmente observar aí nos próximos anos, né, a partir dos desdobramentos que essa nova política vai estar instaurando, que, assim, só aprofunda algo que já tem início há bastante tempo, né, e que é lamentável, mas, enfim, como pensadores, né, como filósofos e como professores, nós precisamos também estar aí atentos a isso pelo nosso locus, né, de trabalho. No nosso caso, na universidade, por estarmos formando os professores que estarão nesse locus e os professores que de fato estão, né? Então, Sim. nosso papel também se debruçar sobre isso, nada melhor do que investigar com alguém que está aí já né, na cara do gol, que está lá em campo, né, no chão da fábrica, digamos assim. Pois muito que bem. Eu vou dar uma pausa para a gente cortar, que eu preciso botar meu computador para carregar antes que caia aqui. Então, Iago, para a gente concluir aqui a nossa entrevista, queria saber de você o que é que você está planejando aí. Já concluiu graduação, já concluiu especialização, está para concluir o mestrado? E o que é que você pensa em fazer? Já está dando aula? O que é que você pensa em fazer após a conclusão do mestrado? Tem algum plano, alguma ideia, alguma O meu intuição? plano, o meu plano agora é, depois do mestrado, parar um pouco, né, da vida acadêmica. E eu estou gostando de dar aula, né, de ser professor, de estar nessa posição de professor, apesar de todas as dificuldades que a gente encontra. Eu gostaria só de estar fazendo isso. Eu gostaria poder estar só exercendo a minha função de professor, pelo menos por algum tempo, para eu poder me entender nesse lugar, para eu poder entender o que é que eu posso nesse lugar, o que é que dá para eu fazer nesse lugar, sem ter outras preocupações além de estar ali, né, exercendo esse meu papel, esse que para mim é importante, né, ser professor. Eu muitas vezes me vejo completamente chateado nesse lugar, me vejo
triste nesse lugar e às vezes me vejo muito feliz também, né? Eu posso, apesar de tudo, eu estou em contato com a juventude, com pessoas jovens, né? E isso, para mim, é importante. Eu consigo perceber um pouco o que acontece entre os jovens, né? Eu ainda me sinto muito jovem também, então, de certa forma, eu não me sinto distante deles, né? Eu entendo o contexto da vida deles, pelo menos o contexto da escola, entendo os anseios deles, as frustrações deles e delas, todos, e eu sinto que eu posso de algum modo, proporcionar alguma coisa para eles, mesmo quando isso seja muito difícil, mas só de eu poder ser um professor do qual eles podem contar para uma ideia, para um pensamento, para alguma questão que eles tenham, para mim isso é importante. Então, o lado sensível também da minha experiência enquanto professor é muito importante. Eu sinto que isso, para além do professor, que também é um professor que vai estar ali com o livro, que vai estar lendo, e eu faço questão de estar lendo. Eu acho isso revolucionário. Eu estar numa sala de aula em que as pessoas estão preocupadas em seus celulares, muitos estão nos celulares, e eu, de certa forma, propor uma leitura. E alguns vão ler e outros não vão ler. Eu não posso obrigar todos a ler, Obrigada. né? Então, alguns vão ler e outros não vão ler, mas eu acho revolucionário. Eu acho revolucionário quando eu trago Carolina Maria de Jesus e eu estou lendo Carolina Maria de Jesus dentro da sala de aula ali, né? Isso afeta, de algum modo, deve afetar quem está prestando atenção e quem não está prestando atenção. Hoje, eu entrando na sala de aula, uma aluna falou assim: já vem o professor Iago com seus livros. Eu achei isso demais. Então é isso, eu proponho leituras, né? Trazer livros diferentes também, trazer literatura, trazer arte, juntar as coisas, já que eu estou nesse lugar da sociologia, da filosofia e da arte, eu também junto as coisas, né? Então eu trago arte em filosofia, trago filosofia em arte, trago sociologia em filosofia e vou mesclando, fazendo um, um balaio interdisciplinar, né, entre essas áreas do pensamento, e eu vejo que isso é proveitoso de certa forma. Não é o ideal, mas eu tento fazer do limão a limonada, né? E eu acredito que isso dá certo, vem dando certo, embora dê errado também, mas vem dando certo. E eu queria experienciar isso, eu quero estar nesse lugar de professor unicamente, sem estar me preocupando com a pós-graduação. Então, se antes eu imaginava que o meu lugar era num doutorado, eu vou terminar, eu pensava, né, que eu tinha que terminar o mestrado e ir direto para o doutorado. Hoje em dia eu não penso isso. Eu penso que eu tenho que viver também, viver sem me preocupar em ter que escrever uma dissertação, em ter que escrever uma tese e ter que me preocupar com isso. Eu quero trabalhar e eu quero viver, eu quero experienciar o meu trabalho, eu quero sentir o meu trabalho, eu quero experienciar a minha família, eu quero sentir a minha família, os meus filhos. E eu vejo que na minha vida hoje o mestrado e possivelmente um doutorado, eles ficam meio deslocados. Eu não estou entregue a isso, né? Então, quando eu for fazer um doutorado, eu quero só fazer o doutorado, eventualmente ter uma bolsa e só fazer o doutorado, não estar trabalhando, porque as duas coisas juntos me afetam profundamente